Recentemente vimos o Homem-Aranha e o Justiceiro lutando lado a lado em Brand New Day. Mas você sabia que, quando eles se encontraram pela primeira vez, a história foi completamente diferente? O Justiceiro não apareceu para ajudar o Cabeça de Teia, ele apareceu para caçá-lo. E o mais impressionante é que tudo isso aconteceu em uma HQ que apresentou um dos personagens mais icônicos da Marvel ao mundo. Hoje vamos analisar The Amazing Spider-Man 129, o primeiro encontro do Homem-Aranha e Justiceiro nos quadrinhos. Então, bora lá! Essa HQ foi lançada em 1974, desenhada por Ross Andru e roteirizada por Gary Conway. Que descanse em paz. Pra quem não sabe, Gary Conway é um dos roteiristas que mais contribuíram para a lore do Homem-Aranha, para a mitologia dele. Foi ele quem escreveu clássicos, como por exemplo A Noite que a Gwen Stacy Morreu e A Morte do Duende Verde. Inclusive, guarda essas duas histórias na cabeça porque elas acontecem cerca de 7 edições antes dessa e são fundamentais para entender tudo que vai rolar aqui. O vilão principal da vez é o Chacal. E sobre ele, hoje em dia todo mundo sabe que ele é o Miles. Não você, esse Miles! Mas em 1974, a identidade dele ainda era um grande mistério. Os leitores só conheciam um criminoso fantasiado de Grinch que vivia manipulando os acontecimentos nos bastidores. Ele parecia ser um estrategista extremamente inteligente, dava pra ver que ele tinha uma obsessão estranha pelo Homem-Aranha e quase sempre contratava outras pessoas pra fazer o trabalho sujo por ele. Ninguém fazia ideia de quem ele era ou do motivo dele odiar tanto Peter. Só mais tarde seria revelado que o Chacal era Miles Warren, professor de biologia da Universidade Empire State. E depois da morte de Gwen Stacy, ele desenvolveu uma obsessão doentia por ela e passou a culpar o Homem-Aranha pela tragédia. Essa obsessão acabaria dando origem à famosa e polêmica Saga do Clone. Mas essa HQ também é importante por outro motivo. Foi aqui que o Justiceiro apareceu pela primeira vez. E isso é muito curioso, porque o Justiceiro virou um personagem tão grande que muita gente até hoje esquece que ele estreou enfrentando o Homem-Aranha. Pra mim, ele é facilmente um dos personagens da Marvel que mais conseguiu se desprender do herói que o apresentou ao mundo. Hoje ele tem uma identidade própria, elenco próprio, histórias que praticamente não dependem do Homem-Aranha pra existir. Eu diria que talvez não. Muito provavelmente ele só perca pro Wolverine com o Hulk. Mas sem mais enrolação, a HQ já começa com o Justiceiro e Chacal juntos em um esconderijo. Frank está treinando tiro usando várias estátuas de gesso do Homem-Aranha como alvo. E o Chacal ainda elogia o Justiceiro, pelo feito de acertar uma estátua imóvel. Tá bom então, Aqui a gente já percebe uma diferença interessante em relação ao Justiceiro de hoje. Nessa época, ele dá a entender que não sente prazer em matar. Pra ele, aquilo é só um trabalho que precisa ser feito. Hoje em dia, isso mudou bastante, galera. Atualmente, o Frank é retratado como um cara completamente perturbado da cabeça, doidão. O sujeito sente prazer em torturar e matar criminosos. E nem é papo de bandidolatria, todo mundo que me conhece o mínimo sabe que eu odeio essa merda, mas o Frank é um monstro, galera. Inclusive, eu tava conversando com o Rift, sim, aquele cara que odeia o Vigia lá, e ele falou uma coisa que faz bastante sentido. Se um dia a criminalidade acabasse de vez, o Frank provavelmente quitava da vida, galera, porque a vida dele simplesmente perderia o sentido. A vida dele gira em torno de matar bandido. Aí nessa mesma página, ele cita uma característica que continua igual até hoje. O Justiceiro só mata quem ele considera culpado. Ele não se vê como um assassino de inocentes. Ele é um executor de criminosos. Basicamente um carrasco. E é justamente por isso que o Chacal consegue manipulá-lo tão fácil. Ele convence o Frank de que o Homem-Aranha é um assassino. Se o Homem-Aranha matou alguém, então, na lógica do Justiceiro, ele merece ser punido. Inclusive, nessa parte tem um erro de tradução muito engraçado da Marvel Brasil, que é basicamente o seguinte: o Chacal fala: claro que sim, meu amigo, por isso te chamo de Justiceiro. A morte lhe traz prazer e a vingança é a glória. E, tipo assim, pra quem não entendeu, é porque eu achei engraçado porque fica parecendo que o raciocínio é: você é o Justiceiro, logo a morte lhe traz prazer. E acaba que não faz o menor sentido. E isso acontece porque o nome do personagem foi traduzido de um jeito totalmente estranho. No original ele se chama The Punisher. A tradução mais literal seria O Punidor. Mas ao invés de traduzir o nome do personagem pra algo, sei lá, como Carrasco, eles resolveram traduzir como Justiceiro, um nome que passa uma ideia bem mais heróica do que o personagem realmente deveria ser. Dito isso, bora pra Vômit. Perfeito! Estraçalhou a estátua no primeiro tiro! Se conseguir fazer o mesmo com o Homem-Aranha, o mundo cairá nos seus pés! Ainda preciso fazer alguns ajustes nesse rifle, Chacal, antes de ir atrás do Homem-Aranha. Claro! Mas o importante é que mais cedo ou mais tarde
você mate o arquinídeo. Acha que sinto prazer em fazer isso? Claro que sim, meu amigo. Por isso chamam-me Justiceiro, não? A morte lhe traz prazer e a vingança, glória. Mato só quem merece, Chacal. E o Homem-Aranha merece morrer. E após essas primeiras páginas, finalmente somos apresentados ao protagonista da história, o Homem-Aranha. Peter tá se balançando por Nova York como faz praticamente todo santo dia, só que dessa vez ele tá completamente entediado, nem ele entende direito o motivo. Mas ele comenta que talvez seja por conta do ar da cidade, já que lá em cima a poluição é bem pior. Enquanto Peter viaja nos próprios pensamentos, ele avista um assalto acontecendo. E como bom fotógrafo freelancer do Clarim, caralho, edição 129 ele ainda tá nessa. É, galera, o Peter não evoluir vem de muito tempo. Mas enfim, a primeira reação dele é nem partir pra porrada. Antes de qualquer coisa, ele posiciona a câmera para garantir umas fotos e ganhar um dinheirinho. Prioridades, né? Mas, enfim, quando os bandidos percebem a presença do Aranha, eles chegam a pensar que ele também é um criminoso e veio cobrar uma parte do roubo. E isso tem um motivo. Depois da morte do Norman Osborn, eu falei que essa história seria importante. O JJ Jameson passou dias e mais dias convencendo a população de que quem matou o Norman foi o Homem-Aranha. Ou seja, nessa época a reputação do Peter estava pior do que nunca. E olha que vira e mexe, a reputação dele já não é tão boa. No fim das contas, os ladrões descobrem do pior jeito possível que não estava ali para dividir o roubo. O Aranha acaba com todos eles em poucos segundos, eficiente, né, como sempre. E tem até uma cena engraçadinha, que é meio triste na real, mas é engraçadinha ao mesmo tempo. O Peter, antes de entrar no Clarim, ele começa a sorrir forçado pro Peter parecer sorridente. Logo quando entra no Clarim, Peter dá de cara com Betty Brant, sua ex-namorada. Ela convida o Peter pra uma festa de Natal que vai fazer junto com o Ned Lee. Sai pra lá, mano! É esse Ned! O Peter aceita, né, e segue pra sala do Jameson. E como todo fã de Homem-Aranha já esperava, ele mal coloca o pé lá e o Jameson já começa a berrar com ele, reclamando das fotos do Homem-Aranha e de absolutamente qualquer coisa que aparecer pela frente. Ou seja, um dia completamente normal no Clarim. E no meio da discussão, Rob mostra uma reportagem sobre um vigilante misterioso que começou a aparecer na cidade. Um tal de Justiceiro aí. E na mesma hora, Jameson vê uma oportunidade de vender mais jornal e manda Peter conseguir fotos desse novo mascarado. E é claro que faz isso da maneira mais educada e carinhosa possível. Pouco tempo depois, Peter já tá balançando por Nova York em busca de alguma pista sobre o tal Justiceiro, só que alguém já estava observando cada movimento dele. E de repente, vemos um rifle um tanto quanto conhecido sendo apontado na direção do Aranha. Fiquem com a Vomit. É fácil pro JJ falar, né? E agora, onde é que eu vou achar o sujeito? Certamente ele não vai se apresentar. Droga, o sentido aranha disparou. Isso significa perigo, mas eu não vejo nada suspeito. De onde tá vindo? Mal posso suportar, meu cérebro tá em chamas. O que tá acontecendo? Droga! Se a bala tivesse me atingido, era uma vez uma aranha. Ali naquele terraço. Um cara armado. É ele, o Justiceiro. Se antes eu queria encontrá-lo, agora eu quero muito. Ele tá indo pra saída de ar, ele quer fugir. Sinto muito, amigo, mas receio que não posso te deixar escapar de mim. Não antes de fazer umas perguntinhas. Tipo, por que tentou me matar? Será que essa é boa pra você? Ei, você é bom como acrobata, hein? Sou perito em muitas coisas, assassino. E fique sabendo que não estava tentando fugir. Queria só pegar isto. Você já prejudicou demais esse país. E vou te dar um fim. De qualquer maneira. Ei, você tá enganado. Eu sou um... Ei! Ele me prendeu com uma espécie de arame de titânio. Eu não consigo escapar. Como eu vou sair dessa? Eu não ligo de arriscar minha vida pra eliminar pessoas como você. Não que esse trabalho me dê prazer. Mas é necessário. Vocês são todos iguais. Usam qualquer meio para controlar o povo. Drogas, jogos, negócios desonestos. Alguns parecem legais, mas é fachada. Às vezes me pergunto se toda essa maldade me afetou também. Mas isso não vem ao caso. O importante é a minha missão. Como disse, não gosto disso, mas... Consegui. O quê? O arame era tão forte que conseguiria conter 10 homens. Você não pode. Eu tenho um segredo pra revelar, amigão. Eu não sou 10 homens, eu sou apenas o... esquece. Não! O Justiceiro subestimou o Homem-Aranha. Meu plano está ruindo.
preciso fazer algo. Se o Justiceiro for capturado, pode falar sobre mim. Ainda não é hora do Chacal se revelar ao mundo. Você não pode vencer as garras do Chacal, Homem-Aranha. Tão cedo não esquecerá este dia. Ele vai cair, Chacal. Não é justo. Não é justo? Não seja idiota. Consegui. Agora preciso controlar. Sinto muito, minhas caras. Foi um acidente. Eles foram embora. Só espero encontrar alguma pista. Talvez tenha alguma. Olha, eu deveria jogar na loteria depois dessa. Minha cabeça tá explodindo. Johnny Storm disse que o Aranha Móvel vai ficar pronto hoje. Se a Carona Motors me pagar logo, vai ser uma mão na roda. Principalmente porque preciso pagar o réu e minha parte do aluguel. Tá atrasado há 3 meses. A última vez que eu vi ele, ele não parecia estar muito disposto a falar sobre dinheiro. Eu sou um desastre mesmo, viu? Eu vou receber uma bolada pela propaganda de um motor só porque o Homem-Aranha é famoso. E mesmo assim eu preciso costurar meu uniforme. E logo depois da luta, Peter finalmente volta pra casa e começa a costurar seu traje, que ficou todo arrebentado. Só que quando ele conversa sozinho sobre tudo que aconteceu, Harry acaba ouvindo apenas metade da conversa, e como a saúde mental do coitado já não era das melhores na época, ele imediatamente conclui que Peter descobriu que ele é o Duende Verde. Mas isso é um problema pro Harry do futuro. Como a própria HQ diz, a gente se preocupa com a sanidade de Harry Osborn depois. Em seguida, a história corta pra Mary Jane conversando com o professor Warren. Ele pergunta se ela viu o Peter naquele dia, dizendo que gostaria de conversar com ele e tal, mas Mary Jane responde que não faz ideia de onde ele tá. Logo depois, voltamos para o esconderijo do Chacal e do Justiceiro, e aqui aparece uma característica do Frank que continua existindo até hoje. Por mais violento que ele seja, ele tem um código moral. Um código moral totalmente distorcido, mas ele tem. O Justiceiro fica completamente revoltado com a forma covarde que o Chacal tentou matar o Homem-Aranha. Na cabeça dele, se o Aranha merece morrer, então ele deve morrer de frente, não na covardia, igual o Chacal fez, pegou ele de costas, lá ele. E o resultado disso é que o Chacal apanha igual mulher de noia, cara. Ele leva um tapa na cara. Ah! Enquanto leva a surra, Chacal já começa a pensar que assim que o Justiceiro matar o Homem-Aranha, ele também vai dar um jeito de descartar o Justiceiro. Sem saber disso, Frank sai decidido a recuperar sua arma, que ficou para trás durante a emboscada. Fiquem com a Vomit. Eu disse que não queria resolver as coisas daquele jeito. Desculpe, eu não sabia que ele significava tanto pra você. Se eu concordei em trabalhar com você, foi porque lutamos pelo mesmo objetivo, a destruição total do crime nessa cidade. Não tencionava me tornar um assassino vulgar, permitindo que um Homem-Aranha caísse pra morte. Mas ele era um criminoso, não? A polícia não o tocaria. Sua missão era matar pela morte de Norman Osborn. Que importa o modo como ele morreu? Importa sim! Minha consciência exige que eu faça as coisas certas, e deixar um homem morrer por um acidente não me satisfaz. Idiota! Já estou farto de você. Além disso, já não me será mais útil em nada. Agora, preciso me preocupar com as coisas mais importantes, pois o aracnídeo está fora do meu caminho. Para onde está indo? Procurar uma arma. Você me fez perder a minha. Bem, cuide-se. Você sabe que formamos uma dupla perfeita. Já estou começando a duvidar disso, Chacal. A duvidar seriamente. Em paralelo a isso, Peter resolve investigar a fabricante da arma usada pelo Justiceiro. E a lógica dele é bem simples. Se descobrir quem fabricou a pistola, talvez consiga achar até o dono. Só que, por uma coincidência gigantesca, o próprio Justiceiro também estava indo pra lá recuperar sua arma. Quando chega, Frank toma um susto, afinal, na cabeça dele, o Chacal tinha conseguido matar o Homem-Aranha, já que viu ele despencar do topo de um prédio. Mas não, o Aranha tava lá, vivíssimo. E qual é a reação mais inteligente possível? Conversar, perguntar como ele sobreviveu? Nada disso, ele simplesmente pensou, ok, eu vou entrar na porrada com esse cara que sobreviveu de uma queda de um prédio. Fiquem com a Vomit. O lugar é esse. Reis, como estava gravado na arma. Vamos ver se o Sr. Reis pode me dar uma informação sobre o Justiceiro. Não pode ser, ele morreu? Não sei como o Aranha sobreviveu àquela queda, mas desta vez eu vou cuidar dele pessoalmente.
Senhor Reis, eu quero conversar com o senhor um instantinho. Senhor Reis? Putz, parece que ele foi atacado por um felino. Ah, e essa agora? Você não desiste, não? Não enquanto você estiver vivo. Afinal, eu sou o Justiceiro. Ai, até que você é bom de luta, sabe? Passei 3 anos na marinha. O quê? Você matou reis? Ah, só me faltava essa. Escuta, será que não dá pra gente conversar como pessoas? Como pessoas civilizadas? Eu não converso com assassinos. Você matou um amigo meu. Você tá tirando conclusões precipitadas, Justiceiro. Não reconhece as marcas no pescoço do seu amigo? Deixa de conversa fiada. Você é daqueles que mataria a própria mãe por grana. Não tente me enganar com essa conversa mole. Bom, eu tentei te mostrar a verdade. Mas, se quer lutar, ótimo. O Aranha não foge da briga. Lamento ter sido tão rude, mas não podia derrubá-lo de outra maneira. Agora, pode observar um pouco o corpo de Reis? Tenho escolha? Não muito. Oh, não. Essas marcas como garras. Agora você sabe quem matou seu amigo. Tenho marcas assim na minha cabeça. O Chacal? Mas por que ele fez isso? A marca da fábrica estava na coronha da sua arma? É claro que não. Por quê? Então o Chacal roubou sua arma e deixou outra no lugar, com a marca Reis. Ele sabia que viria até aqui e queria que a polícia pensasse que você matou Reis. Acontece que eu cheguei antes. Ele saiu por 1 hora esta noite, mas quais as intenções dele? Ele queria se livrar de você, mas depois que você me matasse. Olha, eu não sou um fora da lei, Justiceiro. O maldito me usou. Ele vai pagar por isso. Eu juro. Afinal, como você se meteu nessa história? Isso é assunto meu, não te interessa. Talvez quando eu morrer tenha algum sentido. Mas no momento, sou apenas um guerreiro, lutando uma guerra solitária. Algo me diz que esse homem tem problemas mais sérios que os meus. A polícia. Aposto que sei a forma que eles foram informados. E como eu sou o único por perto, colocarão a culpa no Homem-Aranha. O que foi que eu disse? Você escapou mais uma vez, maldito. Mas não vai ter tanta sorte da próxima vez. Palavra do Chacal. Fim. E é isso, galera. Essa história acaba por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que também curte Homem-Aranha ou Justiceiro. E comenta aí embaixo o que você acha dessa dupla Homem-Aranha e Justiceiro, ou qualquer outra coisa sobre o vídeo. Eu sempre dou uma passada pelos comentários e provavelmente vou dar um coraçãozinho no seu. No mais, falou, fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado, galera.